O povo no fundo do poço. Imagine um povo que um dia foi livre, mas que agora se esconde debaixo da terra. Durante 7 longos anos, os israelitas viviam com medo. Todo ano, quando as plantações cresciam bonitas e viçosas, um bando de guerreiros chamados midianitas descia como um enxame de gafanhotos. Eles destruíam tudo: colheita, gado, tendas. Não deixavam sobrar nada. O povo de Israel estava tão apavorado que foi morar em cavernas, em buracos nas montanhas. Eles tremiam só de ouvir o barulho dos cavalos ao longe. E é nesse cenário de desespero que encontramos Gideão. Mas não o encontramos numa batalha, e sim escondido debaixo de uma oliveira, num lugar chamado Lagar, tentando bater o trigo sem que os inimigos não o percebessem. Era um homem comum, com medo. Do clã mais fraco de sua tribo e de família simples. Foi aí que um anjo do Senhor apareceu e disse as palavras mais inesperadas possíveis: "O Senhor é contigo, ó herói valente, herói valente." Aquele homem que estava se escondendo, Gideão quase caiu para trás. Ele respondeu sem cerimônia: "Se o Senhor está conosco, porque tudo isso nos aconteceu. Onde estão os milagres que nossos pais nos contavam?" Gideão não fingiu fé que não tinha. Ele perguntou de verdade. E Deus não se incomodou com a pergunta, ao contrário, repetiu o chamado: "Vai com essa força que tens, eu te envio." Gideão aceitou o chamado, mas pediu um sinal. E depois de receber, pediu outro. Ele colocou um velo de lã no chão e disse: "Deus, se o velo amanhã estiver molhado de orvalho e o chão seco ao redor, saberei que estás comigo." Pela manhã, velo ensopado, chão seco. Mas Gideão, ainda inseguro, pediu mais uma vez, agora ao contrário, o velo seco e o chão molhado. E aconteceu exatamente assim. Deus não se irritou com a insegurança de Gideão. Ele respondeu a cada pedido, porque Deus sabe que a fé real não nasce do nada, ela cresce. Gideão reuniu 32.000 homens. Parecia pouco contra o exército inimigo. Na matemática era impossível. Seria 4 soldados inimigos contra um de Gideão, que o exército inimigo era como areia à beira do mar. Mas Deus fez algo que ninguém esperava. Ele disse: "São muitos. Se vencerem assim, vão pensar que foram vocês os heróis." Primeiro teste apregou entre eles: "Todos covardes e medrosos, pode ir embora." Foram embora 22.000 homens. Segundo teste, Deus mandou Gideão levar os que sobravam até a beira do rio e observar como cada um bebia água. Os que lamberam a água com a língua como cão, 300 homens, foram escolhidos. O resto foi dispensado. 300 homens contra um exército de centenas de milhares. Parecia loucura. Era fé. Na noite da batalha, Deus mandou Gideão descer até o acampamento inimigo para escutar. E Gideão ouviu algo que mudou tudo. Um soldado midianita contando um sonho para o colega, e o colega interpretando isso: "É a espada de Gideão." Deus entregou o nosso acampamento nas mãos dele. Os inimigos já estavam com medo antes de qualquer batalha. Então Gideão voltou, acordou os seus 300 homens e entregou para cada um uma trombeta, uma jarra de barro vazia e uma tocha escondida dentro da jarra. Às 3 da manhã, eles cercaram o acampamento inimigo em silêncio. E então, ao mesmo tempo, ao sinal de Gideão, quebraram as jarras, acenderam as tochas, soaram as trombetas e gritaram a espada do Senhor e de Gideão. O pânico tomou conta do exército inimigo. No escuro, na confusão, começaram a se atacar uns aos outros e fugiram. Gideão começou escondido numa toca, com medo, achando que não era ninguém. Terminou como o libertador de todo um povo. O que mudou não foi o tamanho do exército. Não foi a arma na mão, foi a presença de Deus na missão. A história de Gideão diz algo muito simples para a nossa vida hoje. Deus não procura os mais fortes, Ele usa os disponíveis. Você se sente fraco,
pequeno demais, escondido demais, pode ser exatamente aí que o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso.